Você acompanhou nossa cobertura especial ontem aqui no Epoch Times Brasil, quando a gente falava a respeito do acordo comercial ou das conversas comerciais entre China e Estados Unidos, com o presidente americano. Lá, na Coreia do Sul, na base aérea de Gimhae, na cidade de Busan, ele disse então que houve um sucesso absoluto da reunião com o líder chinês Xi Jinping, realizada então por ali. Segundo ele, redução de tarifas sobre produtos chineses vai de 20% para 10%, enquanto a China retomará a compra de soja americana e ainda permitirá a exportação de terras raras. Mas, se na pauta comercial existe um assunto, e a gente passou a fundo nisso ontem, o pessoal pode encontrar os cortes no canal, existe um outro lado disso. Logo antes de Trump encontrar Xi, ele publicou na sua rede social um anúncio: os Estados Unidos voltarão a testes nucleares, uma coisa que é parte de uma geopolítica delicada e também muda o panorama do diálogo com Moscou e com Pequim. Vamos conferir o que disse o líder americano, então. Essa foi a fala de Trump, cerca de 2 horas antes de se encontrar com Xi Jinping. Os Estados Unidos têm mais armas nucleares que qualquer outro país. Isso foi conquistado, incluindo uma atualização e renovação das armas existentes durante o meu primeiro mandato. Devido ao poder destrutivo tremendo dessas armas, eu odiei ter que fazer isso, mas eu não tive escolha. A Rússia está em segundo lugar e a China é um terceiro lugar bem distante, mas estará equiparado em 5 anos. Devido aos programas de testes de outros países, eu instruí o Departamento de Guerra a começar a testar nossas armas nucleares de forma equivalente a eles. Esse processo vai começar imediatamente. Obrigado por sua atenção a esse assunto, presidente Donald J. Trump. Tá então a fala do presidente americano. Isso aí remonta até a tempos anteriores e a gente vai trazer um comparativo disso com o que acontecia anteriormente na política americana. Mas agora, existe uma nuance interessante para a gente destacar. Eu quero primeiro passar com vocês aqui por isso é apurado pelo Instituto ICANN, que foi até indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2017, e é um comparativo quanto às armas nucleares de cada país. Trump falou aquilo, as estimativas variam quanto aos arsenais nucleares, mas aqui a gente vê a Rússia liderando então com 5.449 ogivas nucleares. Os Estados Unidos perto com 5.277. Isso são dados principalmente da Federação Americana de Cientistas desse ano. Alguns dados de outros países são menos atualizados. E depois você vê aí a China então com 600, mas é o país que mais rapidamente aumenta esse arsenal no mundo. Não foi a única questão que veio à tona com Trump em meio a essa viagem e logo antes do encontro com Xi Jinping. Se viu conversa entre Pete Hegseth, o secretário da Guerra dos Estados Unidos, e o ministro da Defesa do Japão, falando a respeito de um fortalecimento das relações, num momento onde, com a nova premier, o Japão busca precisamente um fortalecimento do seu programa nuclear, em meio à tensão com China e Coreia do Norte. Depois, a gente pode falar ainda de outros desdobramentos na região, Filipinas, Taiwan e por aí vai. Eu quero trazer isso para uma análise interessante conforme a gente discute o assunto. A imagem que você vê ao meu lado é de Trump, mas o que eu quero destacar nela não é necessariamente o presidente americano, mas um outro presidente americano, o que está no fundo aí no quadro. O homem montado no cavalo é Theodore Roosevelt. Muita gente, às vezes, quando se fala em Roosevelt, pensa no presidente Franklin Delano Roosevelt, o FDR, o presidente que esteve por 4 mandatos, um recorde na história americana, e liderou os Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Mas o homem aí no cavalo é outro. Esse é Theodore Roosevelt, um republicano. Um homem que liderou os Estados Unidos na virada do século. E quando se fala do status dos Estados Unidos, até já que a gente está falando do assunto da posição americana no leste da Ásia, quando se fala de Filipinas e a sua relação com os Estados Unidos, muito volta para ele. Um cara que ficou com uma fama aí de macho man, até muitas das piadas que normalmente se faz com o Chuck Norris eram antes feitas com ele. Trump reorganizou, remodelou a decoração da Casa Branca quando entrou no cargo e colocou essa foto de Theodore Roosevelt no cavalo em uma das salas onde se faz pronunciamento. E é simbólico de certa forma, e é isso que embasa a análise que a gente traz à tona para essa medida e para o retorno dos testes nucleares americanos. Theodore Roosevelt tinha uma fala que ficou famosa quando se fala de política externa americana. Talk softly but carry a big stick. Fale tranquilamente, com suavidade, mas carregue um grande porrete, carregue uma grande vara. Vocês conseguem entender o que significa. Basicamente a ideia de, por um lado, ter um diálogo amistoso, mas por outro lado ter a capacidade de exercer força militar, potencial dissuasório, e ter a capacidade de, numa negociação, ter cartas que possam subjugar o adversário, o oponente, a contraparte. Isso, não à toa, ressoa muito com Trump, não à toa está aí o quadro, então, de Theodore Roosevelt atrás dele. Enquanto tem um acordo que, por enquanto pelo menos, consegue fazer sentido na relação bilateral comercial entre Estados Unidos e o Partido Comunista Chinês, a tensão quando se lê os conceitos militares americanos é ainda presente. Esse segue sendo o principal adversário dos Estados Unidos
quando se fala não só da questão militar, mas do que vai ser a dominância industrial, inteligência artificial, energia, diplomacia ao longo do próximo século. Eu fiz uma análise anteriormente a respeito de disrupção mutuamente assegurada e como era uma questão de qual economia ia conseguir se desvencilhar e parar de depender da outra o mais rápido possível para poder se assegurar no comércio e eventualmente se distanciar do adversário. Você pode conferir a análise completa da parte comercial desse acordo aqui nos cortes do canal, como eu citava no início do segmento. Mas quando se fala pelo menos da parte militar, parece que a nuance fica remontando ao que dizia Teddy Roosevelt. Falar suavemente, and carry a big stick, ter uma grande força, uma grande ameaça de dissuasão.